tarde a todos, senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, nossa secretária Ana Maria, doutor Haroldo Moreira, seja muito bem-vindo à nossa sessão de hoje. A presidência declara aberta a 40ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento, e nós vamos começar na ordem do dia pela solicitação da nossa secretária para que faça a leitura das resoluções que foram enviadas para aprovação. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para a aprovação desta Câmara são os seguintes. O conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo de recurso número 2596 de 2018, auto de infração 2018-03890, da empresa C2B, Comércio de Alimentos e Produtos de Higiene. Processo de recurso número 29 de 2018, auto de infração 2016-26820, da empresa HNR Nordeste Componentes Industriais Limitada. Processo 4033 de 2018, auto de infração 2018-09467, da empresa Medeiraço Comércio de Aços e Metais Limitada. Processo 6166 de 2017, auto de infração 2017-17926, da empresa Distribuidora de Madeira do Pará Limitada. Processo 4154 de 2017, auto de infração 2017-06203, da empresa Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S.A. Pronto, presidente. Alguma sugestão de alteração nas resoluções ora anunciadas pelos conselheiros? Não, senhor presidente. Sem sugestões de alterações, a presidência dá por aprovadas as resoluções enviadas. E agora, Ana, por favor, vamos fazer a leitura da ata de ontem. Um instante, não tem problema. Ana, se não conseguir... Não, desculpa. Pode fazer a leitura. Vai dar certo. Desculpa. Vai dar certo? Boa tarde a todos novamente. A ata da 39ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Vocês estão visualizando? Sim. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo
52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 39ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do CRT Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções referentes aos processos foram aprovadas. Foi lida e aprovada a ata da 38ª sessão ordinária virtual. Ordem do dia. Ao processo de recurso número 56 de 2018, auto de infração 2017-18645. Recorrente, Necesa Embalagens S.A. Recorrido, Seju. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. A Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário e tomar as seguintes deliberações. 1. Com relação ao período de decadência da exigência do lançamento dos créditos tributários relativamente aos meses de janeiro a novembro de 2012, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CPM, foi indeferido por unanimidade de votos, considerando que o presente caso trata-se de obrigação acessória, portanto, se aplica a norma do artigo 173, inciso 1 do CPM. 2. Quanto à alegação de nulidade da autuação, em razão do levantamento realizado pelo agente fiscal não ter considerado toda a documentação disponibilizada pela empresa, e alega ainda que não consta cópia dos livros razão e nem das notas fiscais objeto da autuação. Afastada por unanimidade de votos, considerando que o método utilizado na fiscalização é válido e seguro para apontar a infração denunciada e a ausência do livro, do citado livro, não constitui motivo de nulidade do processo, conforme legislação vigente. 3. Por ocasião da apreciação de mérito, o senhor presidente concedeu vistas do processo ao conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho, que na forma regimental a requereu mediante a sistemática e discussões que não avançavam, e em defesa da justiça fiscal, entendeu que se debruçar com mais afinco sobre o mesmo. Processo de recurso número 57 de 2018, auto de infração 2017-186-46. Recorrente Seju. Recorrido Necesa Embalagens S.A. Relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. A Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também, por unanimidade de votos, negar-lhe o provimento para confirmar a decisão exarada na instância singular que julgou parcialmente procedente o feito fiscal, reenquadrando a penalidade para a incerta no artigo 123, parágrafo 11 da Lei nº 2.670 de 96. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e conforme a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 694 de 2016, auto de infração 2/2015, 198-40, recorrente Seju. Recorrido
Tome Equipamentos e Transporte S.A. Relator, conselheiro Ricardo Ferreira Valente, filho. Decisão: a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e também, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para reformar a decisão de parcialmente condenatória exarada na instância singular e julgar improcedente o feito fiscal com entendimento de que a tipificação da infração não condiz com as provas, razão pela qual inexiste qualquer fator que denote a idoneidade do documento fiscal. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária e contrária à manifestação oral do representante da outra Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3186 de 2017, auto de infração 2017 05360. Recorrente Sejur. Recorrido Metalúrgica Hispano Limitada. Relatora, conselheira Tereza Helena Carvalho de Rebouças Porto. Decisão: a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão exarada em primeira instância, que julgou improcedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e adotando os fundamentos constantes no parecer da assessoria processual tributária, e conforme a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Pronto, presidente. Alguma sugestão para correção da ata? Sugestões, a presidência da ata por aprovada. E então vamos iniciar o nosso expediente do dia pelo processo de número 1/709/2018, auto-infração 2018-05041, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Tec Brita Tecnologia em Britagem Limitada, relatoria Dr. Lúcio Flávio Alves. Esse processo foi julgado improcedente na primeira instância e recebeu parecer pela confirmação da decisão singular. Com a palavra, Dr. Lúcio. Presidente, boa tarde. Boa tarde, doutor André, conselheiros, doutor Haroldo Moreira, representante da empresa. O presidente, o processo que passo a relatar tem o seguinte motivação: falta de recolhimento do diferencial de alíquota das entradas para o ativo imobilizado referente ao exercício 2015, no valor base de cálculo de R$ 479.375,19. O fato gerador referente a janeiro de 2015, setembro a novembro de 2015. Exigido pelo autor de ICMS no valor de R$ 27.576,50. Multa de igual valor. O artigo 4, é o artigo 73 e 74 do decreto 24.569/97. A penalidade sugerida é o artigo 103.1c da Lei 12.670, a Lei 13.418 de 2013. Informação complementar, o agente atuante faz alguns pontos que merecem destaque. Ele diz que se trata de uma auditoria fiscal plena. O PNAE da empresa é 11.0099, para extração de pitado, de pedras e outros materiais para construção e draneamento, que teve 16 notas fiscais que foram para a apuração do ICMS, diferencial de alíquota, CFLP 2551, conta... Doutor Lúcio, só um minuto, doutor Lúcio. O André, o presidente, com o áudio aberto, está dando interferência. Fechou agora. Pronto, doutor Lúcio. Pronto. Retomando. 16 notas fiscais não foram apuradas o ICMS diferencial de alíquota, o CFLP 2551, compra para bem do ativo imobilizado. Que a empresa é beneficiada do termo de acordo CEDIM 007/2005. Tem um regime especial de tributação no 42 de 2015, que fez a opção pelo regime especial, que de quem fez a opção pelo regime especial deve seguir as regras do artigo 567 a 568 do Regulamento do ICMS, que trata do regime especial de tributação, e os artigos 638 a 640 do Regulamento do ICMS, decreto 24.569/97, que trata das operações com pedras para Britânia.
que o parágrafo 4º do regime especial, né, trata de que o pagamento deve ser feito, do diferencial de alíquota deve ser feito na entrada do Estado. Que o artigo 13b aplica somente a quem tem um regime especial de tributação normal. Que a não existência do item 16 do parágrafo 1º do artigo 3 do regulamento do ICMS no citado termo de acordo. Traz a resolução 155 de 2017 da terceira Câmara, Conselho de Recursos Tributários, CONAT, né, que aplicou o previsto no artigo 638, parágrafo 5º do decreto 24.569/97, utilizando-se do critério da especialidade, afastando assim a aplicação do artigo 13b do mesmo decreto. A empresa, inconformada com a lavratura do auto de infração, entra com uma impugnação, né, bem extensa, bem fundamentada, mas que eu peço permissão aqui, presidente, conselho, para fazer um resumo do que eu acho que é importante para essa decisão. Se durante as discussões algum ponto não tenha sido colocado, eu farei a colocação. Diz o seguinte: o primeiro ponto, ele da ilegalidade da exação fiscal, da procedência do AI, da antinomia de normas. Ele faz inicialmente uma doutrina referente à questão da antinomia de normas, os 3 critérios da hierarquia cronológica, né, e da especialidade, atrás da doutrina de Norberto Bobbio, Marilene Diniz. E diz que o agente autônomo cometeu um equívoco, né, quando ele não considerou o previsto no artigo 13b que seja a norma aplicável ao regime normal de tributação, que o parágrafo 5º do artigo 638 do regulamento seja aplicado a contribuinte optante do regime especial de tributação. Ele acha que não existe essa diferenciação. O artigo 13b, ele é de maneira geral, ele não faz nenhum tipo de discriminação se a empresa tem regime normal de tributação ou é optante pelo regime especial de fiscalização. Que existe antinomia nas normas entre o previsto no artigo 13b do decreto 24.569 e o previsto no parágrafo 5º do artigo 638, que trata das operações específicas para operações para arbitragem, que a regra geral do diferencial de alíquota está prevista no artigo 2º, inciso 5b do decreto 24.569/97. No entendimento da empresa, a regra geral é essa, né? As outras, não se trata de questão de especificidade, essa é a regra geral. Que o previsto no artigo 13b não faz distinção entre optante ou não do regime especial de tributação. O previsto no artigo 638, parágrafo 5º do regulamento, é meramente explicativo, não sendo norma especial. E o critério a ser adotado é o cronológico, dentro dos 3 critérios de antinomia de norma. Uma vez que o decreto 27.540 de 2004 é posterior ao previsto no parágrafo 5º do artigo 638 do decreto 24.569/97. O critério cronológico confere unidade, harmonia e coerência ao ordenamento jurídico, que no caso específico, se aplicar o critério da cronologia, ele está atendendo sim a norma de coerência e harmonia do sistema, né, jurídico, no caso do sistema jurídico tratado, o decreto 24.569/97. É o regulamento da lei 2.670/96 do ICMS. O previsto no artigo 13b do regulamento do ICMS, por ser posterior, derrogou o disposto do parágrafo 5º do artigo 638 do regulamento. E a aplicação do artigo 13b do regulamento aplica-se independente de regra de recolhimento e de tratado de bens, né, importando apenas que seja uma indústria, né, ele entende que esse artigo ele não faz nenhum tipo de discriminação de regime e nem da origem do bem. E outro ponto, já destacando não mais nessa questão da antinomia de norma, mas já na prática reiterada do fisco, né, cearense, a não cobrança do DIFAL, né? Ele diz que, com base no princípio da confiança, da segurança jurídica e da boa-fé, durante muito tempo a empresa e outras empresas do mesmo ramo, do mesmo segmento, não existia autuação sobre essa cobrança, né? Ou seja, ele obedecia à questão do princípio da igualdade, não existia cobrança do diferencial de alíquota quanto à questão da entrada do Estado de operação interestadual. E que só bastava chegar no posto fiscal e apresentar, no caso, um parecer, é o parecer 1.625 de 2016 da administração tributária, né, que ele entende que nesse parecer foi aplicado o princípio da cronologia, né, prevalecência das normas com base no artigo parágrafo 1º
do artigo 2º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Né? Então, o entendimento ele traz várias notas fiscais, né, exemplificando tanto nota da empresa autuada como de outra empresa, que durante um certo bom período só bastava apresentar esse parecer e não era exigido nenhum imposto na entrada do Estado. Que o fisco tem aplicado o artigo 13b para todos os ramos do segmento industrial, no caso das empresas do mesmo segmento da autuada. E o CONAT, através da resolução 725 de 2015 da primeira Câmara de Julgamento, aplicou um caso semelhante ao que nós estamos julgando hoje, o previsto no artigo 13b do regulamento, com base, né, julgando a improcedência da autuação. Ou seja, foi uma auto-infração lavrada sobre essa mesma matéria e foi a julgamento na primeira Câmara, né, do Conselho de Recurso Tributário, e teve um entendimento pela aplicação do artigo 13b, ou seja, que o diferencial de alíquota não é cobrado na passagem do primeiro pouco, e sim da desincorporação do bem. Que a Câmara Superior do Conselho de Recurso Tributário, através da resolução 2018, aplicou também um artigo previsto no artigo 13b, seguindo já uma tendência dentro do CONAT. Que já outro ponto trazido, que é um erro, né, a indicação que o agente autuante faz na informação complementar, de que na resolução seguinte, 77, existia um erro, né, na discussão do artigo 13, né, e diz que esse erro aí é um erro apenas formal, sanável, porque o próprio decreto que modificou esse artigo, que existe o erro na confecção da resolução, ele criou também o artigo 13b, então ele substituiu aquele artigo que é citado lá de forma errada, mas houve a substituição pelo artigo 13b, que é o que prevalece no entendimento da parte. Que nesse caso, né, especificamente nesse caso aqui, que é a questão do como foi discutido, se houver dúvida por parte dos julgadores, né, estão analisando esse processo, recorra ao artigo 112 do CTN, interpretação benigna ao contribuinte. E que, por todo o exposto colocado na sua peça defensória, que anexa todos os documentos, todas as resoluções, né, citada aqui, anexa o parecer, anexa as notas fiscais citadas que não foi cobrado diferencial de alíquota, e diz que todo o exposto não está caracterizado a ilegalidade da exação fiscal, com base na resolução 725 de 2015 da primeira Câmara, a resolução 18 de 2018 da Câmara Superior e o parecer da CATRA, da Administração Tributária, 1625 de 2016. Então, o entendimento dele aqui é pela improcedência, de acordo com todo esse arcabouço legal trazido pela parte. O processo foi distribuído, senhor presidente, para julgamento em primeira instância, teve julgamento pela improcedência, a julgadora analisou todos os pontos, concorda com os pontos trazidos pela parte, realmente ela entende que o artigo 13b, ele é um artigo de aplicação, né, para todas as empresas que preenchem os requisitos da indústria, e que a aplicação do artigo citado pelo autuante, né, estaria revogado, né, de forma tácita por esse artigo citado, 13b, né, do regulamento. E que também, né, traz a parte do parecer, né, parecer citado, né, o parecer citado, o parecer da CATRA, que ela faz a abordagem lá, ela traz um ponto, que é feita uma pergunta, né, esse parecer foi feito pelo sindicato das indústrias do segmento da autuada. E tem uma parte que ela faz justamente a pergunta dessa questão, como deve ser o tratamento da cobrança do diferencial de alíquotas, né, na entrada de operação interestadual. E o parecer é bem forte, bem expresso, isso no julgamento, ela coloca lá essa parte dessa pergunta, que deve prevalecer é o artigo 13b do regulamento. Então, com base, né, no artigo, com base no parecer, com base nas decisões do CONAT, tanto na primeira Câmara como na Câmara Superior, ela entende pela improcedência da autuação. O processo é através de reexame necessário, né? Por você ter decidido contra o Estado, ela faz o reexame necessário. O processo é distribuído para a CEAP, para a Assessoria Processual Tributária, que tem um parecer confirmando a decisão de improcedência da autuação, por todos os motivos, né, já expostos no julgamento singular. Tanto que o parecerista não chega nem a fazer a sua própria fundamentação, porque ele entende que o julgamento está muito bem realizado
e que adota os fundamentos do julgamento singular e vai pela improcedência. Senhor presidente, conselheiro, procurador, esse é o breve relato. Coloco à discussão durante a manifestação, após a manifestação da Procuradoria e durante as discussões com os colegas. A presidência agradece ao doutor Lúcio pelo relato, bastante claro e preciso, e passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhor representante do contribuinte, boa tarde a todos. Como vimos aí do relato do conselheiro relator, doutor Lúcio, trata-se de um reexame necessário de decisão de improcedência do auto de infração, que afastou a imputação de falta de recolhimento do ICMS de FAO nas aquisições interestaduais para o ativo imobilizado no exercício 2015, em razão do descumprimento do disposto no termo de acordo firmado pelo contribuinte com o fisco, a ocasião em que foi lançado, no montante de operações de 479 mil aproximadamente, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 47.756,50, bem como a penalidade de multa prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 2.670, no valor correspondente ao imposto. E o julgador ele entendeu que seria aplicável, no caso, o diferimento previsto no artigo 13b do regulamento do ICMS, em detrimento do disposto no artigo 638, parágrafo 5º, e também do termo de acordo firmado pelo contribuinte. Como foi relatado, o levantamento fiscal verificou na FD do contribuinte diversas notas fiscais de entrada estaduais, todas elas no CFOP 2551, referente à compra de bem para o ativo imobilizado, sem a devida apuração e recolhimento do ICMS diferencial de alíquota. Na época, estava vigente o termo de acordo CEDIM 007/2005, conforme aditivo, bem como o regime especial de tributação número 042/2015, com efeitos no exercício 2015 e conforme artigo 638, parágrafo 5º do regulamento do ICMS e parágrafo 4º do termo de acordo CEDIM 604/2014. Diz esse parágrafo 4º, o contribuinte, quando da aquisição em outras unidades da federação de produtos destinados ao ativo imobilizado ou para uso ou consumo do seu estabelecimento, deverá recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas. E, referido à cláusula, ela está amparada na legislação estadual, especificamente no artigo 638, parágrafo 5º, que dispõe que as empresas que adotarem a sistemática prevista nesta seção, quando adquirirem produtos destinados ao ativo imobilizado ou consumo em outra unidade da federação, deverão recolher o imposto devido ao título de diferencial de alíquota na passagem pelo posto fiscal deste Estado. Foi com base nesses fundamentos que o autuante entendeu que, se o regime especial de tributação a que está submetido o contribuinte não prevê o diferimento do ICMS diferencial de alíquota na aquisição interestadual para ativo imobilizado, ao contrário, dispondo expressamente que será devido o diferencial de alíquota nas operações, não seria aplicável o artigo 13b do regulamento do ICMS, conforme, inclusive, e ele citou isso, já tinha sido decidido por essa terceira Câmara de Julgamento, na resolução 155/2017. E da decisão que será examinada pelos senhores, a gente verifica que a decisão de procedência entendeu que, não obstante a obrigação do recolhimento do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais para o ativo imobilizado esteja previsto no termo de acordo firmado pelo contribuinte, no entendimento do julgador deveria prevalecer a aplicação do disposto no artigo 13b do decreto 24.569/97, conforme interpretação constante do parecer CATRE 1625/2016, ao qual ele se submeteu integralmente, sem qualquer análise da sua correção, dos fundamentos jurídicos dele apresentado. Não fez qualquer crítica, simplesmente citou o parecer e submeteu ao que foi disposto no parecer, ao qual lá posto. Em síntese, o referido parecer, ele baseia-se na premissa de que existiria uma antinomia aparente entre o disposto do artigo 13b e o parágrafo 5º do artigo 638 do regulamento do ICMS. O primeiro dispositivo, o 13b, ele dispõe acerca do diferimento do ICMS de FAO na aquisição interestadual de bem para ativo imobilizado de empresa industrial para o momento de sua desincorporação. Já o parágrafo 5º do artigo 638, que trata especificamente do regime de tributação nas operações com pedras para britagem, que é justamente a atividade econômica da autuada, referido dispositivo prevê a adoção de um regime especial de tributação simplificado, com carga líquida,
e outros critérios, mas esse regime ele depende da celebração de um termo de acordo com o fisco, o qual o contribuinte, como já dissemos, tinha firmado. E nessa disposição legal dispõe que as empresas adotantes da sistemática prevista nesta seção, quando adquirirem produtos destinados ao ativo imobilizado ou consumo em outra unidade da federação, deverão recolher um imposto devido a título diferencial de alíquota na passagem pelo primeiro posto fiscal deste Estado. Parecer firma-se, portanto, na aplicação do critério cronológico previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, entendendo sigelamente que deveria prevalecer o disposto no artigo 13b, artigo esse, repito, aplicável a todos os estabelecimentos industriais, independentemente de atividade econômica ou de que o contribuinte tenha firmado algum termo de acordo, né? Ele entendeu que deveria prevalecer o 13b, em razão desta regra ter sido inserido no regulamento do ICMS em momento posterior, através do decreto 27.540, de 25 de agosto de 2004. No parecer da CADRE, é confirmada a indagação, e aí é o ponto principal, e a resposta foi essa realmente, no parecer, o consulente perguntou se o artigo 638, parágrafo 5º do regulamento do ICMS somente seria aplicável às empresas comerciais. E aí a resposta lá é sim, está correto, sem apresentar qualquer fundamentação e sem constar expressa esta restrição ao campo de incidência da referida norma, pois não é explicitado no parecer que se aplica a todas as empresas que adotarem a sistemática prevista na referida seção do regulamento CMS, a seção 14, que trata justamente das operações com pedras para britagem, sendo que o caput do artigo 638, ele é expresso ao dispor que as normas da referida seção do regulamento CMS se aplicam ao contribuinte do ICMS que explora atividade industrial, extração e beneficiamento de roças para britagem. Portanto, a indagação não faria nem sentido, porque o regime lá é para empresas de natureza industrial que trabalham nessa atividade econômica. Então, repita-se, esse regime era um regime facultativo, contribuinte, ele aderia mediante termo de acordo, mas a partir do momento que ele adere ao termo de acordo, ele deve submeter a esse regime que é exclusivo de empresa de atividade industrial. Então, não há que se fazer distinção para essa aplicação da exigibilidade do DIFAL, se a empresa é empresária, é comercial ou industrial. Então, totalmente impertinente e inoportuna a colocação do parecer e desprovida de fato de fundamentação. Se limita a um sim, está correto. Mas, enfim, foi com base nessas premissas, quais, já dito anteriormente, a aplicação do critério cronológico de solução de antinomia aparente de normas e cobrança do ICMS de FAO nas aquisições de terras estaduais para o ativo apenas de empresas comerciais, que jamais poderia ser aplicado ao artigo 638, foi que o parecer concluiu em seguida que não seria aplicável o parágrafo 4º da cláusula 1ª do regime especial de tributação das empresas do ramo industrial, que reproduz a regra do parágrafo 5º do artigo 638 do regulamento do ICMS. Assim, evidencia que a manifestação do referido parecer, com a devida vênia aos seus subscritores e aos que entendem de maneira contrária, ela é nula, pois desprovida de motivação e fundamentação, e ainda é contrária à literalidade da norma, que é clara ao tratar de contribuintes que exploram de atividade industrial e celebram um termo de acordo para a tributação simplificada. Quanto à antinomia aparente de normas, é preciso salientar que o critério da especialidade prevalece sobre o critério cronológico, conforme expresso na norma legal em seu parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 4.657, 42, recepcionado pela Constituição como lei, atualmente denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. E diz o seguinte, o artigo 2º, ele fala lá que não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue, e aí traz o parágrafo 1º, o fundamento do parecer, que diz que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela compatível ou quando regula inteiramente a matéria que tratava na lei anterior, mas esquece de fazer uma análise com base na norma, na doutrina, na jurisprudência do parágrafo 2º, que diz que a lei nova estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Portanto, por uma leitura simples, sem muito esforço e necessidade de conhecimento jurídico, se verifica que a interpretação conjugada do parágrafo 1º e o parágrafo 2º deixa muito claro que o artigo 638, do parágrafo 5º do artigo 638, nunca foi revogado
posterior inclusão no regulamento CMS do artigo 13b, até porque tem campos de incidência diferentes. O 13b específico trata das aquisições para o ativo de empresas industriais em geral, e o 638, parágrafo 5º, trata especificamente da atividade econômica industrial de bitagem do contribuinte, e somente para aqueles casos em que ele adere ao termo de acordo, que ele não é obrigado. Interpretando a referida norma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em recurso especial repetitivo, agravo regimental no recurso especial 672.480, o Superior Tribunal de Justiça, em um litígio tributário, foi a aplicação dessas normas de antinomia num litígio tributário, sob o rito recurso repetitivo, o acordo da Lara do então ministro daquela corte, Luiz Fux, que atualmente é ministro do STF, ele reafirmou a jurisprudência da corte no sentido de que a norma especial prevalece sobre a norma geral, ainda que aquela tenha ingressado em momento posterior no ordenamento jurídico, quando não a tenha revogado expressamente, que é basicamente o que está disposto lá no parágrafo 2º do artigo 1º. Vou ler aqui, peço licença para ler alguns trechos, apenas a emenda. Eu recomendo a leitura desse acordo a todos os estudiosos de direito tributário. É um acordo bem extenso, mas é muito denso e trata, dos que eu conheço, é o acordo que melhor tratou da questão da hermenêutica jurídica no direito tributário, né? E diz lá, na sua emenda, e reproduzindo no seu inteiro, o seguinte: é assente na doutrina nacional e alienígena que, quando as leis especiais regulam matéria compreendida num código ou em outra lei geral, mas contém sobre a mesma disposições que não se encontram no código ou na lei geral e que não contradizem ao novo direito, continuam em vigor em relação a todas as disposições que devem ser consideradas como parte integrante do novo Código Civil ou da nova lei, né? Isso aqui é uma citação, doutrina clássica de Saredo, da doutrina italiana, escola processualista adotada pelo direito processual brasileiro. A igual solução chega a Fiore, quando observa, no caso de determinada matéria ser disciplinada por uma lei geral, havendo certas relações atinentes à mesma espécie, reguladas por lei particular, o fato de ser publicada uma lei geral que reja a matéria na sua integralidade não traz como consequência a abrogação implícita da lei especial relativa a ela, quando não se apresenta incompatibilidade absoluta entre essa lei especial e a geral, ou quando a abrogação não resulte claramente da intenção legislativa do objeto, do espírito ou do fim da lei geral. Muito interessante ainda, e aí o acórdão cita a doutrina brasileira, aqui no caso de Eduardo Spínola, na obra A Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, diz o seguinte: da combinação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei de Introdução, atualmente chamada de Lei de Introdução, que no caso era do Código Civil, mas já mudou a terminologia. Mas, enfim, diz que resulta que uma disposição geral não se entende ter revogado a disposição especial já existente, podendo subsistir as duas, quando, não havendo entre elas incompatibilidade, a nova lei geral não dispõe inteiramente sobre a matéria que tratava a disposição geral anterior. Se tratar um código ou de uma lei orgânica que regule completamente a matéria em questão, a conclusão a que devemos chegar, tendo em vista a última parte do parágrafo 1º, é que estão revogadas todas as disposições gerais e especiais que serviram à mesma matéria. E aí prossegue, né? Isso aí já é a conclusão do STJ, não é citação doutrinária. Ele vai dizer o seguinte: assume-se tudo quanto ao exposto que a abrogação da lei não se presume. A lei especial derroga a geral, a não ser que das suas palavras ou do seu espírito resulte manifesta intenção do legislador de ter querido suprimir qualquer disposição particular e dar força absoluta à lei geral. E diz ainda que a abrogação política das leis só estende sua eficácia às que são absolutamente incompatíveis com o direito público do Estado. E aí também, ainda na ementa, diz ainda o seguinte: a hermenêutica e a aplicação da lei tributária, em face da natureza dos tributos, cujo escopo é a satisfação coletiva, impõe obediência a certas regras, no dizer do maior exegeta brasileiro, que foi Carlos Maximiliano. Consoante as suas insuperáveis lições, diz o seguinte: entretanto, não se interpreta a lei tendo em vista só a defesa do contribuinte, nem tampouco a do tesouro apenas. O cuidado do exegeta não pode ser unilateral, deve mostrar-se equânime, o hermeneuta, e conciliar os interesses em momentâneo, ocasional, contraste.
não atende somente à letra, nem se deixa dominar pela preocupação de restringir. Resolve de modo que o sentido prevaleça e o fim óbvio, o transporte objetivo, seja atingido. O escopo, a razão da lei, a causa, os valores jurídicos e sociais. E prossegue mais adiante. O rigor é maior em se tratando de disposição excepcional, de isenção ou abrandamento de ônus em proveito de indivíduos ou corporações. Não se presume o intuito de abrir mão de direitos inerentes à autoridade suprema. A outorga deve ser feita em termos claros, irretorquíveis, ficar provada até a evidência e se não estender além das hipóteses figuradas no texto. Jamais será inferida de fatos. Os privilégios financeiros do erário não se estendem a pessoas e nem a casos não contemplados no texto, mas também se não interpretam de modo que resultem diminuídas as garantias que o legislador pretendeu estabelecer em favor do fisco. Todas as citações da obra clássica de hermenêutica jurídica, de Carlos Massimiliano, hermenêutica e aplicação do direito. Portanto, concluindo aqui a colocação da Procuradoria preambular, ao contrário do que entendeu o julgador de primeira instância, deve prevalecer a aplicação do parágrafo 4º da cláusula 1º do termo de acordo assinado pelo contribuinte, a qual é amparada disposto no artigo 638, parágrafo 5º do Regulamento CMS, norma especial aplicável à atividade industrial da autuada, em relação ao disposto no artigo 13b do mesmo regulamento, inserida posteriormente na legislação tributária, pois, como visto, a regra geral aplicava a todos os estabelecimentos industriais. Essa, independente do termo de acordo. Já o 668, ela depende do termo de acordo ao qual o contribuinte aderiu, portanto, não pode querer ter um regime de tributação misto, aproveitar o termo de acordo no que lhe é favorável e se submeter à regra geral naquilo que aparentemente lhe seja desfavorável. Indo aos argumentos trazidos na impugnação do contribuinte, na mesma linha do que eu estou decidido, e foi relatado pelo Dr. Lúcio. O argumento é de que o 13b do Regulamento CMS prevê o diferimento de FAO nas aquisições estaduais de bens para o ativo mobilizado por estabelecimentos industriais e para o momento de desincorporação, e que essa norma não excepcionava o disposto no parágrafo 5º do artigo 638 do Decreto 24.569/97. No entanto, por tudo que já dissemos, no nossa compreensão é equivocada a argumentação. A norma geral, por ser aplicável a todos os casos não regidos por normas especiais, não necessita excepcionar o disposto em normas especiais. É a norma especial, por ser específica para uma determinada situação, que excepciona a aplicação da norma geral. O regime especial de tributação firmado através dos termos de acordo é uma opção do contribuinte, em substituição à sistemática normal de apuração do imposto. Portanto, a empresa não estava obrigada à sua adesão. A partir do momento que adere, submete-se às regras de tributação desse regime normal, não podendo pretender conciliar sistemática de tributação distintos naquilo que lhe aproveita em prejuízo do fisco. Prevalece o critério da especialidade, ou seja, a norma de índice específica sempre será aplicada em detrimento daquela que foi editada para reger condutas de ordem geral, conforme parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ainda que ela ingresse no ordenamento jurídico em momento posterior. A fundamentação também da defesa e acolhida pela decisão reexaminada é que haveriam precedentes da Câmara Superior, do CONATES, onde caso as resoluções 725/2015 e a 16/2018, essa referente a um outro processo da empresa autuada, esse processo. Mas, nesse ponto, a Procuradoria tem a dizer que os precedentes das câmaras de julgamento do CONAT ou da Câmara Superior não vinculam julgamentos posteriores, sob pena até mesmo de engessamento da interpretação da legislação tributária. Na realidade, tem efeitos somente para o processo administrativo tributário no qual foi proferido, não se aplicando a outros processos administrativos, ainda que referentes ao mesmo contribuinte, pois, ainda que trate da mesma controvérsia tributária, os fatos geradores examinados são distintos. Portanto, é uma mera orientação a ser seguida com base em segurança jurídica, mas desde que os fundamentos dos precedentes se sustentem a uma reanálise sobre outra perspectiva não abordada naquele julgamento. Tratando-se, ademais, o CONAT de órgão com composição paritária, com alternância de participação e periódica alteração na sua composição, nada impede que seja superado o precedente anterior mediante fundamentação adequada e específica.
Feita essa introdução, quanto aos precedentes especificamente citados, temos que a Resolução 725 de 2015 da Câmara Superior, ela não guarda qualquer nexo de identidade com a situação tratada no presente processo, pois se trata de examinar regime de tributação de atividade econômica diversa exercida pela autuada, assim como o regime especial de tributação objeto daquela discussão, do respectivo termo de acordo firmado, não se referiu a diferimento de ICMS, diferencial de alíquota. Tratava-se de crédito presumido para empresas da indústria ceramista, previsto na Lei 12.854/98. Outro sim, na situação tratada nessa resolução, a aplicação do artigo 13b prevaleceu sobre a previsão exclusiva do seu pagamento apenas no termo de acordo, sem amparo em qualquer norma do regulamento ou da referida lei. Enquanto que, no presente caso, a regra do termo de acordo celebrado, ela está amparada no disposto no artigo 638, parágrafo 5º do Regulamento do ICMS. Já a resolução 18 de 2018 da Câmara Superior, de fato, guarda a identidade com a presente situação, inclusive é do mesmo contribuinte. No entanto, com a devida vênia, a Câmara Superior, na ocasião, ela adotou premissas jurídicas equivocadas, dissonantes dos critérios legais e doutrinários de interpretação das normas jurídicas, fazendo prevalecer uma lacônica análise pretensamente jurídica realizada pela CATRE, carecendo de fundamentação apta a validar a manifestação administrativa, pois não enfrentou o fundamento trazido na decisão da Câmara de Julgamento, caso terceira Câmara, essa Câmara, acerca da adequada interpretação das regras do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Brasileiro, cuja decisão foi, como dito no início, inclusive é motivação da presente autuação, que no caso prevalece a regra do parágrafo 2º. Saliento, ademais, que no referido julgamento, o atual presidente da terceira Câmara de Julgamento, o doutor Wellington, ele votou, compunha a Câmara Superior e votou pela procedência do auto de infração naquela ocasião. Também a conselheira doutora Tereza Helena Rebouças, ao julgar o processo aqui, nessa terceira Câmara de Julgamento, ela também julgou pela procedência do auto de infração, conforme a resolução da terceira Câmara 173 de 2017. Por fim, o contribuinte traz o argumento na sua impugnação do caráter vinculante do parecer 1625 da CATRE, de 2016, que representaria prática reiterada do fisco e não cobrar o default nas entradas, né? No entanto, verifica-se que o parecer ele decorreu de uma consulta formulada perante a administração tributária, conforme previsto no artigo 161, parágrafo 2º do CTN, artigo 128 da Lei 2.670 de 96 e artigo 883 do Regulamento do ICMS. Todavia, uma análise dele claramente se verifica, e observando as datas, que o parecer foi emitido sem observar os pressupostos previstos no artigo 884, inciso 2, a linha A do regulamento, pois o contribuinte já se encontrava sob ação fiscal, e a consulta era justamente para apurar fatos que se relacionavam com a matéria objeto da consulta, né, quando deveria ter sido observado o disposto do artigo 885, que dispõe que a consulta não produzirá qualquer efeito conforme impostos dos incisos 1, 3 e 6. Portanto, o referido parecer não tem, ademais, e isso foi trazido já por essa terceira Câmara, o referido parecer foi emitido em 2016 e não tem caráter retroativo, ainda que se entenda que ele, não obstante os vícios já apontados, importem alteração de critério jurídico, pois não pode ser aplicado a fatos geradores do presente lançamento, que se refere ao ano de 2015. Então, senhores conselheiros, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do exame necessário para dar-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância para procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André pela manifestação e indaga ao doutor Haroldo se ele deseja apresentar contrarrazões. Boa tarde. Estamos escutando? Está dando para escutar? Tá sim, pode falar. Sim. Boa tarde a todos. Na verdade, eu não ia... a minha programação era só assistir porque o óbvio está colocado. Mas me surpreendo com a resistência do nobre procurador, que estudou demais esse processo, professorou muito, mas tem uma coisa que é básica: mesmo que ele tivesse correto,
tem a questão da segurança jurídica. Primeiro que ele não está, que a jurisprudência é bem clara, tem a questão da repetição do entendimento desse órgão. O parecer de 2016 é um ato normativo, e um ato normativo ele gera efeitos para frente. Mas o que eu tenho para dizer para os nobres conselheiros é só que reflitam, porque esse é um tempo que se gasta. Eu tenho perdido muito tempo com defesa, e se vocês tiverem um pouco de tempo e forem refletir quantas empresas do meu segmento, porque todas elas imobilizaram tanto quanto eu, tanto quanto a minha. E se vocês tiverem acesso às informações, a única empresa que tem sofrido consequentemente com esse tipo de autoinfração é a minha, do setor, nesse intervalo. E, coincidentemente, o agente que autuou é o mesmo agente que autuou lá naqueles 3 autos de infração que foram julgados pela Câmara Superior. E eu entendo o seguinte, eu vejo o fisco como parceiro. E, às vezes, me dá a sensação, quando eu percebo a preocupação do nobre procurador em estudar, e com o tempo eu já venho percebendo que isso faz parte da forma como ele enxerga essa relação com o fisco, para negar uma coisa que está clara. Você imagina, já foi votado, já foi julgado, já foi decidido, tem parecer. E como é que fica a segurança jurídica? Que país é esse que ninguém sabe quem é que manda? Que regra é essa? É só isso, senhores conselheiros, que eu tinha para falar. Muito obrigado. A presidência agradece ao doutor Haroldo e passa a palavra aos conselheiros para a discussão do processo. Presidente, eu, como relator do processo, vou iniciar aqui as discussões. Eu vou, assim, pedir um pouco de paciência dos conselheiros, né, da Procuradoria, para a gente analisar esse processo bem tranquilidade, para que realmente seja feita justiça. E essa segurança que o doutor Haroldo fala aí, né, a gente vai buscar nesse julgamento desse processo. Eu vou começar aqui, senhor presidente, a questão do critério, né? Os critérios de antinomia de norma. Acho que já ficou claro aqui entre os conselheiros que realmente existe uma antinomia de norma, na minha visão, né? O artigo 13b, né? O artigo que trata lá da questão do 638, parágrafo 5º, né? E que o 13b é bem posterior. Qual é a diferença que tem entre um e outro, que a Procuradoria traz? O artigo 638, ele fala das operações por pedra para britagem, ou seja, é uma operação lá tratada no capítulo à parte lá do nosso decreto. E lá no parágrafo 5º, diz lá que o pagamento do de será feito no primeiro posto da entrada do Estado. Essa é a norma posta lá de forma assim, textual, mas a ideia é essa. E o artigo 13b veio posteriormente e diz que, no caso diferencial de alíquota para a indústria, né? E esse 13 está dentro do capítulo que trata do diferencial de alíquota, em várias situações, vários artigos tratando dessa situação. E foi posterior, dizendo que o pagamento será feito, né, na desincorporação. Aí eu trago a primeira questão que eu trago aqui, que a parte também coloca de maneira, né, trazendo lá um pouco da doutrina. Nesse caso, o que é especial e o que é geral, né? Pela visão do agente autuante, ele tratou como especial a questão porque estava lá dentro do capítulo próprio do segmento da empresa, né? E eu vou trazer aqui o seguinte: essa regulação de diferencial do ativo permanente, ela já vem no artigo 2º, né, quando fala da hipótese de incidência, depois no artigo 3º do decreto, quando fala do fato gerador. Está previsto lá de forma geral, não fala de indústria, não fala de segmento nenhum. Fala que o contribuinte deverá recolher, né, o imposto, a questão do ativo imobilizado, né, tanto da incidência, que é a parte só, o abstrato, o fato gerador do fato concreto. Isso é reproduzido também na lei e é reproduzido no decreto. E o artigo 13 trata especificamente do que é diferimento. Vem fazendo a definição, que eu achei importantíssima a definição, para a gente resolver essa questão. A definição do diferimento do artigo 13 não é o não pagamento, não, é a postergação do pagamento. Postergar, aquele pagamento não será feito naquele momento, mas será feito no momento posterior. Essa é a definição que está lá no artigo 13, no artigo 12 do nosso regulamento. Não vou fazer a leitura porque o conselheiro conhece, só em termos de raciocínio.
Se a gente for aqui a Procuradoria, né, desde do processo, o primeiro processo foi julgado, e se viu até de fundamento na informação complementar do agente autuante, que foi reformado, esse mesmo processo foi julgado, o processo tem uma certa, assim, uma questão difícil, não é uma questão fácil, que é tanto que foi voto de desempate da presidência, desde da origem já foi uma discussão, né, bem travada, o doutor Ricardo estava presente, a doutora Tereza, na composição passada, e foi por voto de desempate da presidência. O processo seguiu, a empresa inconformada entrou com recurso, né, extraordinário, conseguiu uma paradigma, foi para a Câmara Superior, e a Câmara Superior deu, através de duas resoluções, a 18 e a 16 de 2018, quando a lavra do conselheiro Ricardo, decidiu pela aplicação do artigo 13b, né, pelo princípio da cronológica, não da especialidade. E me lembro bem que eu estava presente nessa sessão. E uma coisa que me chama a atenção, que eu vou chamar a atenção dos conselheiros, é o seguinte: na resolução CEDIM 77 de 2014, né, foi feita para a empresa Tec Brita, diz o seguinte, presidente, peço permissão para ler, porque, né, será concedido diferimento do ICMS incidente das importações de máquina, equipamento para compor ativo permanente. Isso aqui é importação da sociedade empresária. Aí vai, diz. Será pago quanto da desincorporação do bem. Aí passa, depois diz. O diferimento também se aplica sobre a diferença de alíquota do ICMS das operações interna e interestadual, relativa à aquisição de bem destinado a ativo fixo ou imobilizado da sociedade empresária, conforme estabelece, é aquela questão que eu citei lá, o autuante citou, artigo 13, parágrafo 1º, inciso 16. Não existe esse artigo, o jeito que está aqui, na legislação não tem. E aí que ele se pega, aí diz que houve uma modificação à época, né, 2004, 2003, 2004, e esse inciso aqui, não no parágrafo primeiro, é o inciso 16 do artigo 13. Ele mudou para determinadas mercadorias e depois passou para a diferencial de alíquota. Mas isso em 2003, 2004. O fundamento dele, básico mesmo, da atuação, é porque ele diz que o artigo 638, como a empresa fez um regime especial de tributação e fez uma opção, ele deve seguir o que está no artigo 638. Fez essa opção, através de um termo de acordo, né, e deve seguir o que está lá. E o artigo parágrafo 5º dessa operação, né, operação com pedras, diz, realmente, textualmente, diz que a questão do artigo diferencial de alíquota vai ser pago realmente na entrada. Mas só, senhor presidente, conselheiro, vamos ver como é que saiu o regime especial de tributação 604 de 2014, que foi o regime que a empresa está sujeita nesse período do fato gerador do período da autuação, que é justamente 2015. Vou fazer a leitura, senhor presidente. Parágrafo 4º. O contribuinte, quando da aquisição em outras unidades da federação do produto destinado ao ativo mobilizado ou para uso e consumo de estabelecimento, deverá recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquota. Olha a leitura. Em nenhum momento o termo de acordo fala que o pagamento deve ser na entrada do Estado. Fala em pagamento, ele já recolheu o ICMS. O que é que eu faço questão? Porque olha a leitura que eu faço do conceito de diferimento, postergação do pagamento. Então, se o artigo 13b veio posterior e diz que esse pagamento vai ser feito pela desincorporação, eu acho que está tudo, do meu entender, isso acho que eu sou do repórter na Câmara Superior, eu coloquei essa questão. A autonomia, eu acho que está complementar, né? Está complementando aqui, nenhum está desrespeitando o outro. O termo de acordo ele tem que ter um pagamento. Pela definição de diferimento, o pagamento é só o diferimento é a postergação do pagamento. Será feito quando? Da desincorporação do produto. O artigo 13, ele trata de forma geral, e aqui não tem nenhuma especialidade dizendo que tem que ser feito o pagamento, né? Se o termo de acordo aqui rege, esse é o fundamento, é a essência da autuação, que deve ser feita através do termo de acordo, o termo de acordo está dizendo que é feito o pagamento. Mas não está dizendo que igual o momento que é feito esse pagamento. O momento que é feito pelo artigo 13, se você aplicar aqui, que é uma norma, né, se aplica para todas aqueles que preenchem os requisitos, a indústria, no caso aqui, como eu disse no começo, é uma unidade referente à indústria, né, questão de extravismo, de pedra, de fritagem, então deve ser aplicado. Então, bom, a Procuradoria, senhor presidente, vem
na sua fundamentação, e fala a questão de nulidade do parecer, né, o parecer 1625 de 2016. Não vou fazer a leitura, mas é textual, aí eu tenho segurança que a resposta do parecerista é no sentido que realmente se aplica, nesse caso, o artigo 13b, ou C posterior, princípio da cronologia, cronológica. Então, ele vem. Então, como é que eu vou... Aqui, nós estamos em julgamento de um ato administrativo que foi o lançamento, o auto de infração. Nós não temos poder de anular um parecer dado pela administração tributária. Eu me recordo bem que essa questão, né, no processo da Vicunha, né, foi trazido lá, essa mesma situação, e eu, no mesmo momento lá, né, afastei, porque eu acho que o parecer está em vigor. A administração tributária, se o parecer não estava contemplando, ela tinha um instrumento, sim, para fazer, para pedir a ilegalidade ou a nulidade desse parecer. Então, eu acho que, com todo respeito, o parecer está em vigor, trata da mesma situação. Esse é o ponto. A questão da especificidade prevalecer, eu acho que eu já coloquei. Eu não entendi aqui, deve prevalecer a questão cronológica, não sei nem se aplica esses conflitos, né, que foi trazido, porque não entender se você fizer a leitura do termo de acordo, casando com uma definição que é diferimento, e com o artigo 13b, está contemplado. Então, não vejo essa questão nem de questão de foi revogado, o artigo 638 foi revogado. Eu acho que eles se complementam. E, por último, senhor presidente, a questão da não vinculação da decisão da Câmara Superior. Né? Mais uma vez, aqui eu quero trazer aqui a questão da definição. A Câmara Superior ela é provocada através de recurso extraordinário, né? E a função da Câmara Superior, tem sempre dito isso aí, sempre ressaltado, é uniformizar a jurisprudência do CONAT, né? É uniformizar, porque questão de celeridade, de economia, de custo-benefício, né? A decisão foi tomada, não por unanimidade, foi tomada por maioria, mas com todo respeito à decisão dos colegas que lá votaram, né? Não acataram a decisão de aplicar o 13b, com todo respeito, eu acho que o direito é isso, quem me conhece sabe que eu jamais vou contestar qualquer decisão de qualquer colega, porque assim foi minha formação e assim que eu entendo que o direito dá mais para várias interpretações. Mas, nesse caso, foi decidido com a mesma situação, o processo da empresa, com as mesmas... até, doutor Haroldo, a peça que o doutor Haroldo traz aqui da impugnação, acho que foi a peça que ele juntou lá no recurso extraordinário, fazendo só alguma adaptação. Então, no meu entender, se a Câmara Superior decidir, eu estava presente, votei com esse mesmo fundamento, me recordo bem que o fundamento também eu utilizei para esse fundamento aí, da questão do termo de acordo, não falar do momento de pagamento, falar assim que é devido o pagamento, é devido, mas qual é o momento? Não tem um momento, eu vou para o 636, que diz que é a questão do posto, da entrada do primeiro posto do Estado, ou vou para um artigo que tem posterior que trata dessa matéria e diz que é da desincorporação, e o próprio que eu citei aqui antes, não o termo de acordo, mas a resolução CEDI, ela dá, para a importação, ela diz que é no momento da desincorporação, a importação. Lá, quando vai fazer a questão da operação interestadual, ela comete lá um erro lá e não ficou bem expresso. Aí eu vou tratar, depois vem um termo e diz, eu vou tratar de maneira que não foi atendido a questão da isonomia, que foi tratada justamente, né, para a questão da importação, porque seria pela questão da questão interna, interestadual. Né? Então, e com base aqui muito forte, né, que é trazido também na coordenação, a questão de várias notas do FIS durante o período, né, a parte anexa de várias notas que era tratada, era selada como não pagamento do diferencial de alíquota. Né? Então, existe a questão da questão da prática reiterada. Né? É diferente de um caso que a gente pegou de prática reiterada, que não existia nenhum ato do fisco, né? Mas nesse aqui existe um ato do fisco que vinha fazendo, né, para outra empresa, para essa empresa e para outras empresas do mesmo segmento. Né? Não cobrando o diferencial de alíquota no ponto fiscal, ou uma parte diz apresentando apenas o parecer 1625 de 2016, e era suficiente para que os colegas do trânsito não fizessem a questão da selagem ou fizessem a selagem sem a cobrança do imposto. Então, senhor presidente, conselheiros, eu acho que... Pronto, o último ponto que eu coloquei, que eu acho que deve se ressaltar, a questão do parecer não vinculativo, concordo com a Procuradoria. Realmente, o parecer na Fazenda não é vinculativo. Saiu uma lei, né, acho que o ano passado, em algumas situações a administração tributária agora vai fazer esse parecer ser vinculativo.
em algumas situações, a critério da administração vai fazer com que esse parecer seja vinculativo, e eu acho que nessa linha que a administração está se colocando, eu acho que é uma ideia que deve prevalecer, que é pelo princípio da isonomia, né? Não se admite que seja tratado um contribuinte de uma maneira e outro na mesma situação fática, na mesma situação jurídica. Então, realmente não é. Mais que o parecer, ele trata da mesma questão, respondida de forma bem explícita pelo parecerista em uma ou duas vezes dessa situação. Então, senhor presidente, eu acho que eu analisei as situações, coloco a discussão, né? Meu entendimento é que prevalece, sim, o artigo 13b do nosso regulamento, diante tanto das decisões da primeira Câmara, que foi uma decisão isolada, mas principalmente e mais fortemente da decisão da Câmara Superior, do qual eu fiz parte, do qual votei nessa mesma situação. Com todo respeito ao procurador, eu acho que as questões foram analisadas, né? E como eu sempre digo, a questão da Câmara Superior, a decisão lá, por ser maioria, é a verdade daquele momento. Não é a verdade absoluta, não existe, eu acho que em canto nenhum, só Deus mesmo. Mas em termos de terreno, né, em termos de julgamento, a Câmara Superior, ela tem essa função. Até que mude a composição ou algum colega vote, né, desista de votar daquela maneira, que é natural, eu acho que isso é natural, a pessoa está aqui para cada dia, né, e evoluindo, se entender de maneira diferente, quiser evoluir, isso é natural, mas até o momento, senhor presidente, eu me guio pela decisão, né, da Câmara Superior, que é a mesma situação desse processo, e inclino, não, decido com forte convicção e bem fundamentado pela improcedência da atuação. Esse é o meu pensamento, senhor presidente. Ok, doutor Lúcio. Em discussão. Doutor Ricardo. Tá sem som, doutor Ricardo. Pronto, presidente, está me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, é porque o meu computador, não sei o que é que está vendo, ele está desconectando o áudio e eu tenho que conectar manualmente de novo, mas depois eu vejo o que é isso. Presidente, eu concordo com tudo que o conselheiro Lúcio levantou, mas eu queria fazer um adendo do seguinte: esse procedimento realizado da empresa Tecbrita chegou até as minhas mãos enquanto conselheiro titular da Câmara Superior, tá? Um desses recursos da Tecbrita, de processo número 1/1238/2013, o relator, no caso, foi eu. E eu me lembro, presidente, do seguinte, que toda a questão girava, tá certo? Na sistemática de um termo de acordo, número 104/2010, e um parecer, presidente, que foi emitido pela CATRI, o parecer número 61/2017, inclusive com a resolução aqui aberta em tela. E naquela oportunidade, presidente, como muito bem já relatou o nosso conselheiro Lúcio, ficou na divisão entre alguns conselheiros se o entendimento levantado pela CATRI faria entendimento a ser seguido pelo CONAT, né? Se eu não me engano, Vossa Excelência também, presidente, estava na sessão, tá? Acompanhou, e foi feita a justiça fiscal. Dessa sistemática, para que os outros conselheiros, principalmente o Felipe, que não estava na sessão, acho que o Alexandre também não estava na sessão, foi feito o seguinte: contribuinte, ele era possuidor ele é possuidor de um parecer. Esse parecer foi emitido pela CATRI, tá certo? O parecer é esse de número 61/2017,
E esse parecer, ele demonstra fielmente o cumprimento por parte do contribuinte do que era levantado, do que era imposto, por essa, vamos dizer assim, orientação da casa, orientação da CADRE, e posteriormente o contribuinte veio, posteriormente não, o contribuinte veio a ser penalizado de uma forma onde o parecer rezava que o contribuinte não deveria ser penalizado. Então, presidente, com toda a clareza, com toda a tranquilidade, eu acompanho aí o entendimento do Dr. Lúcio e aguardo aí os colegas para que a gente possa exercer o direito da votação, presidente. Obrigado. Em discussão. Senhor presidente, Diga, posso doutor falar? Alexandre. Pode. Só complementando, que o fundamento da decisão de primeira instância, pelo que a gente percebeu aqui, foi o parecer 25 de 2016, né, da CADRE, que dava a seguinte informação. Foi até lido, se não me engano, pelo conselheiro Lúcio. Sim, com base na lei de introdução às normas do direito brasileiro, tendo em vista que a data da publicação do decreto que acrescentou o artigo 3b ao decreto 24.597 é posterior à data do decreto, que criou a obrigação do recolhimento do diferencial de alíquota na entrada de bens para o ativo mobilizado, parágrafo 5º do artigo 638. Note-se que não há exigência do diferencial de alíquota na entrada, só se aplica aos estabelecimentos industriais e não é válida para aquisição de material de uso e consumo. Outro ponto a lembrar é que o diferencial de alíquota é deferido para o momento virtual da desincorporação antes de decorridos 5 anos de sua entrada. Então, senhor presidente, já está muito claro, eu acredito que o assunto já está bem batido. O conselheiro Lúcio disse que a Câmara Superior já tomou posição a respeito desse assunto, então não vejo maiores comentários a gente se fazer nesse processo. É o meu entendimento, senhor presidente. Já podemos votar? Votando o conselheiro Lúcio. Presidente, pelo conhecimento do reexame necessário, negado provimento para confirmar a decisão de procedência exarada pela primeira instância, de acordo com o parecer da SEAP. Doutora Tereza. Eu vou com o relator, presidente. Doutor Alexandre. O relator, presidente. Doutor Felipe. Com o relator. Ausente justificadamente, doutor Micael. Vota agora, doutor Ricardo. Com o relator, presidente. No presente processo, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência da autuação, nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, e, porém, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor Procurador. Ok? Agradecer aí a presença do doutor Haroldo e vamos dar sequência aqui à nossa ordem do dia. O processo número 1/361/2019 será sobrestado, considerando a ausência justificada do doutor Micael, que logo mais cedo teve um problema em casa, acidente com a esposa dele, e teve que levá-la ao hospital. O processo, na sequência, é o de número 1/42712/2019, auto-infração 2019-15630, onde é recorrente Antônio Ferreira dos Santos, Comércio de Variedades, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator o conselheiro Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância e teve parecer pela procedência. Com a palavra, doutor Ricardo. Bom, presidente, eu vou ser breve. Quero renovar os votos e boa tarde a todos. Na pessoa do presidente, os colegas conselheiros, nosso procurador, doutor André, e a nossa secretária, Ana Maria. Mas eu vou ser breve no relato, porque esse processo ele trata especificamente de uma coisa muito simples, né? É deixar o contribuinte utilizar o módulo fiscal eletrônico. E o que é que versa sobre essa questão? É apenas o prazo que foi dado legalmente para que os contribuintes pudessem se adaptar
entre o dia, entre a data designada pelo decreto e que muitos não se adequaram, né? Mas, iniciando, trata-se o aludido auto de infração, respectivamente, entrelaçado entre o processo 1/4271/2019, auto de infração 1/2019, 15.630, que tem como recorrente Antônio Ferreira dos Santos, Comércio de Variedades, e recorrido Sejur. O aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte deixar de utilizar o módulo fiscal ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. Aplicando a penalidade prevista no 123.7q, o agente autuador entendeu ser esta a melhor forma de proceder com a justiça fiscal no momento da autuação. O contribuinte apresentou o pedido de nulidade do auto de infração, conforme folhas 14 e 15. O processo seguiu para o julgador singular, que, conforme as folhas 17 e 22, decidiu pela procedência do auto de infração. Conformado com a decisão, a empresa contribuinte ingressou com recurso ordinário, ratificando os termos trazidos por ela em sua impugnação, alegando que adquiriu equipamento MFE durante o prazo estipulado na intimação. O processo seguiu para a assessoria processual tributária, que, diante do parecer número 302/2020, que dormita as folhas 39/41, entendeu pela procedência do lançamento e objetivou o recurso interposto como sugerindo o seu não acolhimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Como dito, os contribuintes, eles tiveram, a questão versa toda sobre esse ponto, onde os contribuintes, eles tiveram entre o dia 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018 para se readequar a essa nova sistemática. Desculpa. E aqueles que não aderiram, ou aderiram de maneira irregular, foram sim autuados pelo fisco. O processo seguiu para a Procuradoria do Estado e é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo. Passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Bem relatado, de maneira bem objetiva pelo doutor Ricardo, relator prazo de recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de não aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico exigido pela Instrução Normativa número 10 de 2017, Instrução Normativa 27 de 2016, ajuste CINIF 11 de 2010, decreto 31.922 de 2016. Aqui estava obrigado o contribuinte a partir até o dia 15 de janeiro de 2018, conforme disposto no artigo 1º, inciso 3, a linha U, da Instrução Normativa 10/17, tendo sido aplicada a penalidade específica para o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q da Lei 12.670, acrescida pela Lei 16.258 de 2017, no valor de R$ 6.391,08. O decreto 31.922 de 2016, ele instituiu o pão fiscal eletrônico, nos termos do ajuste CINIF número 11 de 2010, e a nota fiscal de consumidor eletrônica, nos termos também do ajuste CINIF 7 de 2005, com as alterações do ajuste CINIF número 1 e 22 de 2013. A instrução normativa da Cefaz número 10 de 2017, ela é muito clara lá no inciso 3º do artigo 1º, e a partir de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, para os contribuintes enquadrados em uma das seguintes subclasses, classificação nacional da atividade econômica, seria obrigatório o módulo fiscal eletrônico. No caso, a atividade econômica contribuinte é comércio varejista de material de construção, que está lá na linha U. E o contribuinte, ele alega que comprou o módulo fiscal eletrônico assim que foi intimada a ação fiscal, procedendo de imediato a sua vinculação e utilização no prazo determinado. Dispõe ainda que o artigo 119, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 12.670 de 96, que foi alterado pela Lei 16.904 de 2019, afastaria a infração. Na realidade, a Lei 16.904, ela realmente alterou a redação do artigo 119,
da Lei 2670, passando a prever, no seu parágrafo 1º, inciso 3, o seguinte, diz lá, né, o artigo 119 diz o seguinte: as infrações serão apuradas de acordo com as formalidades processuais específicas, aplicando-se as penalidades respectivas por intermédio da competente autuação. E aí vem o parágrafo 1º dizer o seguinte: fica dispensada a lavratura de auto-infração, inciso 3, quando o contribuinte deixar de utilizar o modo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente, conforme a infração definida no artigo 123, inciso 7, a linha Q. E aí é nisso que o contribuinte alega que o auto de infração deveria ser cancelado, mas ele esquece do disposto no caput, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: as multas aplicadas na forma do parágrafo 1º poderão ser concedidos descontos de 50%, conforme se dispuser em regulamento a salário disposto no artigo 127. Na realidade, o que o dispositivo faz é dispensar para o lançamento da penalidade decorrente do descumprimento dessa obrigação acessória, que ela se dê através de lavratura de auto-infração, mas a infração persiste e a maneira da Constituição é que será disposta no regulamento, o que deixa, sem qualquer margem de dúvida, claro, o parágrafo 3º. Portanto, não há como ser acolhido. O contribuinte alega que teria atendido a intimação, mas, na realidade, ele estava submetido a um prazo para aquisição, mas não só aquisição, também ativação, vinculação e utilização do modo fiscal eletrônico na sua atividade econômica, com data limite do dia 15 de janeiro de 2018. Então, ficou constatado que o contribuinte não ativou, não utilizou o modo fiscal eletrônico no período que estava obrigado, incidindo, portanto, na conduta infracional prevista na penalidade específica. Por outro lado, a intimação realizada na ação fiscal destinou-se apenas à tentativa de comprovação pelo contribuinte, para que fosse usada a comprovação de que teria satisfeito a exigência normativa no prazo previsto. Portanto, o eventual cumprimento da obrigação acessória após o início da ação fiscal não afasta a penalidade, não sendo caracterizado como denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. Corroborando a essa interpretação, observe que o artigo 1º da Edição Normativa 19 de 2017 da Cefaz, a espontaneidade só é assegurada em intimações decorrentes de processos administrativos materializados através de diligência administrativa ou monitoramento fiscal, na forma da Edição Normativa 49 de 2011, o que não é o caso. Aqui é o caso de ação fiscal, auditoria fiscal. Portanto, a Procuradoria entende que foi correta a aplicação da penalidade específica para o descumprimento da referida obrigação acessória na forma do artigo 123, inciso 7, a linha Q, da Lei 12.670, já vigente à época dos fatos, ou deixar o contribuinte utilizar o modo fiscal ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas, também tendo sido correta a apuração da multa realizada, tanto pelo autuante quanto pela decisão de primeira instância. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso, mas para que seja negado o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Em discussão? Presidente, a situação, presidente, nesse processo é muito clara. A legislação deu prazo para o contribuinte se adaptar e o contribuinte não se adaptou. Então, presidente, com todas as venhas ao recurso do contribuinte, eu sei que hoje em dia o contribuinte ele passa por muitos problemas, mas infelizmente nesse processo não há muito o que se fazer. Não foi atendido o que está determinado na norma, não foi atendido dentro do prazo, e eu também, presidente, já me manifesto que eu conheço do recurso ordinário, mas nego-lhe provimento, para manter inalterada a decisão singular, presidente. Em discussão? Sem discussão, eu vou tomar a votação do doutor Ricardo, a proferida agora há pouco. Votando agora, doutor Lúcio. Presidente, essa matéria que nós tivemos a oportunidade de jogar um processo dessa, do modo fiscal, o relator colocou de forma bem clara, a Procuradoria, acompanhar o voto do relator. Doutora Tereza? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Voto com o relator, presidente.
E doutor Felipe? Com o relator, presidente. Conforme citado nas discussões, é uma matéria de fácil compreensão, né? Então não envolve maiores questionamentos. A terceira Câmara de julgamento, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de procedência exarada na instância singular, conforme parecer da assessoria processual tributária e a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador do Estado. Processo seguinte é o processo de número 1/3261/2019, auto-infração 2019-09072, que tem como recorrente Fornipão Comércio e Indústria de Alimentos Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância, julgado procedente em primeira instância, com parecer também pela confirmação da procedência. Se eu não me engano, o processo versa sobre a mesma questão do anterior. Com a palavra, então, doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, senhora secretária. Presidente, a matéria é a mesma. Trata do auto de infração 2019-09072, dígito 5, que trata de que a empresa não comprovou, num prazo concedido no termo de intimação de aquisição do módulo fiscal eletrônico de uso obrigatório por força do artigo 1º da Instrução Normativa número 10, de 31 de janeiro de 2017. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 1º da Instrução Normativa número 10, 2017, e artigo 2º, 5º, 8º, 10, 13, 15 e 16 da Instrução Normativa número 27/2016, e como penalidade é prevista no artigo 123, 7q, da Lei 12.670/96, alterada pela 16.258/2017, que a multa aplicada foi de 1.500 ofícios por equipamento, só foi cobrado um equipamento e deu um valor de 6.000 e pouco. O processo foi instruído com informação... Não teve informação complementar, não, só mandado da ação fiscal, que foi a auditoria fiscal restrita, né, a fiscalização por falta de ativação do módulo fiscal eletrônico ou descumprimento de obrigação acessória relativa ao módulo fiscal eletrônico, termo de intimação devidamente cientificado pelo contribuinte. O contribuinte se defende argumentando que, mesmo tendo como atividade principal restaurantes e similares, a empresa não opera mais no comércio varejista, e sim na venda de pães para empresas da construção civil, não havendo necessidade do uso da máquina registradora fiscal e tão somente a emissão de nota fiscal eletrônica, conforme nota fiscal de saída anexas. Aí ele anexa uma planilha citando, né, as notas fiscais de saídas. Aduz ainda que foi dada a orientação pelo núcleo da Cefaz que fosse feito um aditivo, alterando a atividade principal. Pedido esse que está sendo providenciado, mas ele não trouxe nada que... O julgador singular afasta o argumento da defendente de que efetua a totalidade de suas vendas para empresa de construção civil, porquanto o KINAI principal é o 5611/201 da autuada, né, que se encontra elencado nas condições de exigência de uso do módulo fiscal eletrônico. Esclarece ainda que o módulo fiscal eletrônico é um equipamento que substitui o SF para emissão do cupom fiscal eletrônico. Foi criado pelo Decreto 31.922, em 2016, com previsão de obrigatoriedade instituída pelas instruções normativas 10, 12 e 13 de 2017. Esse foi o entendimento da julgadora, que estava a empresa autuada obrigada a utilizar o módulo fiscal eletrônico em razão do disposto no artigo 6º, inciso 1 do Decreto 31.922, de 2016, que instituiu o cupom fiscal eletrônico, nos termos do ajuste do CNF número 11, de 2010, e das notas fiscais ao consumidor eletrônicas também, nos termos do CNF número 7, de 2005, com as alterações dos ajustes do CNF número 1, de fevereiro de 2013 e de dezembro de 2013.
e julga procedente a presente ação fiscal. Inconformado com a decisão singular, o contribuinte ingressa com recurso ordinário pedindo a nulidade do auto de infração. O que é que ele defende? Ele diz que a empresa não tem a necessidade de ter um módulo fiscal eletrônico pelo fato da mesma vender somente para construtoras. A empresa deixa a mercadoria nas obras, levando a nota fiscal eletrônica faturada no transporte para ser entregue nas obras. Não vê a necessidade da empresa ter esse custo com a aquisição do módulo, pois o mesmo iria ficar inutilizado, pois não iria usar na empresa. A empresa em nenhum momento ela diz que em nenhum momento deixou de faturar as vendas dos pães para as obras através de nota fiscal eletrônica. Todas as vendas estão registradas no SPED fiscal. Por fim, requer que leve em consideração os seus argumentos e anule o auto de infração. A assessoria processual tributária entendeu que não há dúvida da obrigatoriedade pela recorrente da aquisição do equipamento do módulo fiscal eletrônico para emissão dos cupons fiscais eletrônicos em suas operações de venda. Isso sugere pela manutenção da procedência do auto de infração. É só, senhor presidente, este é o relato. A presidência agradece a doutora Tereza e passa a palavra ao nosso procurador. Obrigado, presidente. Processo semelhante ao processo anteriormente julgado, bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de não aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico exigido pela Instituição Normativa 2017. No caso específico aqui do contribuinte, ele estava obrigado a partir do dia 15 de janeiro de 2018, conforme o artigo 1º, inciso 3, a linha Y, da Instituição Normativa 10 de 2017, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, inciso 7, a linha Q. E as questões jurídicas, elas são praticamente idênticas do processo anterior, ao que faça remissão. O que difere, na realidade, é só, primeiramente, o argumento do contribuinte de que, apesar de possuir atividade principal de restaurantes similares, ele não operaria no comércio varejista, e sim na venda de pães para a empresa de construção civil, e, portanto, não seria necessário a ele a utilização do módulo fiscal eletrônico. Inclusive, teria providenciado a alteração da sua atividade principal, conforme orientação obtida junto ao órgão da Cefaz. No entanto, o argumento ele não se presta a descaracterizar a infração, a obrigatoriedade da obrigação acessória de aquisição, vinculação e utilização do módulo fiscal eletrônico, ela prevista na legislação tributária, ela não decorre da necessidade operacional do contribuinte, mas sim é vinculada à sua atividade econômica. O KNAI principal, à época dos fatos, se encontrava elencado nas condições exigidas pela obrigatoriedade do uso do módulo fiscal eletrônico. Portanto, estou caracterizada assim a infração, ressaltando que essa conduta ela decorreu da não ativação e uso do equipamento, não propriamente da sua não aquisição. Outro argumento que o contribuinte traz é que não deixou de emitir as notas fiscais eletrônicas nas suas vendas e que todos estariam devidamente escriturados na FD. No entanto, a acusação fiscal não é essa, o auto de infração foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória diversa, não aproveitando o argumento do contribuinte para afastar a presente infração. No mais, quanto às questões de direito, eu, como já dito, para evitar repetições necessárias, reitero o que já foi dito no processo anterior, manifestando-se a Procuradoria pelo conhecimento do recurso para que seja negado provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Em discussão? Senhor presidente, eu vou só citar aqui a edição normativa número 10, de 2017, né? O seu artigo 1º, até para rebater os argumentos da recorrente, observamos que o artigo 1º, inciso 3, item Y, da edição normativa número 10, o que ela diz? A emissão do cupom fiscal eletrônico por meio de módulo fiscal eletrônico para cobertar operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal destinado ao consumidor final será obrigatória de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, né, que foi o prazo que foi dado para ele se
regularizarem, para os contribuintes enquadrados em uma das seguintes subclasses da Classificação Nacional da Atividade Econômica Fiscal, KNAI Fiscal, né? No caso, a empresa aqui em questão, o KNAI principal dela é 5611-201, que é restaurantes e similares, né? Que é o Y, que é a letra Y, né? Restaurantes e similares. E como ela apresenta que emite os cupons, mas essa não é a acusação, né? A acusação é que ela não utilizava o modo fiscal eletrônico, né? Portanto, a gente não tem muito aqui o que falar. Em votação? Posso votar, presidente? Conheço Pode, do recurso. Conheço do recurso, nego provimento para confirmar a decisão de procedência da acusação fiscal, conforme julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária. Dada a similitude com o processo passado, algum conselheiro deseja modificar seu voto? Não? Todos votaram pela procedência, matéria similar, né? Então, por unanimidade de votos, fica mantida a decisão singular de procedência da acusação, conhecendo do recurso interposto, negando o julgamento, nos termos da manifestação em sessão do excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Ana, nossa ata aí já está pronta? Tá, presidente. A nossa secretária é cada dia mais eficiente. Nota 100. Já sabe até o que a gente vai votar, né, presidente? É uma dedução. É uma vidente. É uma dedução lógica. E aí, de antemão, caso haja alguma alteração, ela o faz. Isso é. Ana Maria, por favor, pode fazer a leitura. Ata da 40ª sessão ordinária. Estão me ouvindo? Ata da 40ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 40ª sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do CRT Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Ponto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carneiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções foram aprovadas. Foi lida e aprovada a 39ª sessão, a ata da 39ª sessão ordinária virtual, como a presente ata. Ordem do dia. Processo de recurso número 2709 de 2018, auto de infração 2018, 05041, recorrente Seju, recorrido Tecbrita Tecnologia em Britagem Limitada, relator conselheiro Lúcio Flávio Alves. A Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão absolutória exarada em primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator e adotando os fundamentos constantes do parecer da assessoria processual tributária,
contrária à manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, presente para acompanhar o julgamento do presente processo, o senhor Haroldo Moreira Salles. Processo de recurso número 3611 de 2019, auto de infração 2019-115-76, recorrente João Gleison Lobo de Holanda, recorrido Seju, relator conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. O senhor presidente comunicou que o conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira informou que, em razão de imprevisto que impossibilitou a sua presença na presente ata e não foi possível o contato em tempo hábil com o conselheiro suplente, o senhor presidente, considerando as razões apresentadas pelo relator, sobrestou o julgamento do processo. Processo de recurso número 4271 de 2019, auto de infração 2019-156-30, recorrente Antônio Ferreira dos Santos Comércio de Variedades, recorrido Seju, relator conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão: resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e conforme a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3261 de 2019, auto de infração 2019-090-72, recorrente Forno e Pão Comércio e Indústria de Alimentos Limitada, recorrido Seju, relatora conselheira Tereza Helena Carvalho de Bolsas Porto. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, nos termos do voto da conselheira relatora, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e conforme a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Pronto, presidente. Ata em discussão? Sem nenhuma sugestão, a presidência dá ata por aprovada. E hoje nós chegamos, à nossa última sessão do ano, e é com grande satisfação que a presidência anuncia que eu me sinto muito satisfeito pelas realizações desse ano, que foi um ano atípico, um ano difícil, um ano muito complicado. Muitas pessoas perderam parentes queridos, eu tenho amigos que perderam pessoas próximas, e nós, com a graça de Deus, conseguimos ultrapassar uma fase mais complicada, estamos conseguindo ultrapassar a fase intermediária, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter acesso a uma vacina, e se Deus quiser também é um remédio para a gente pôr um ponto final nessa doença. Mas, em relação ao nosso trabalho, eu me considero muito satisfeito, sou uma pessoa muito feliz e honrada por trabalhar com todos vocês, venho com muita satisfação todas as sessões, assisto, tenho prazer em trabalhar na terceira Câmara. São pessoas, vocês todos são pessoas de conhecimento elevado, de comportamento exemplar, tá certo? E isso traz uma excelência acima do normal para a nossa Câmara. Eu, com todo o respeito às demais, eu considero a terceira Câmara de uma excelência esplêndida. Então, fica aqui o meu agradecimento, os meus votos aí de um Natal cheio de paz, saúde, felicidades, E um ano novo aí cheio de realizações e cheio de muita paz e saúde para todos nós. Aí fica facultada a palavra para quem quiser fazer uso. Doutor Alexandre. Senhor presidente, a sua palavra realmente nos deixa muito lisonjeados, mas também nós temos a Vossa Senhoria que nos preside muito bem, somos muito, podemos dizer, contemplados com a sua presidência tranquila, com o seu bom humor, nos tem deixado todos tranquilos. Então, nós somos também agraciados com o seu trabalho, com a forma como você conduz aqui
a nossa terceira Câmara. Com certeza, não sei das outras câmaras, não assisti a uma sessão de outra Câmara, mas a nossa Câmara aqui, nós temos os melhores. Temos o melhor procurador, o melhor presidente, a melhor secretária, olha a nossa eficiência aí. Quando terminou, ela já tinha a nossa ata pronta. A Aninha também merece todo o louvor, todo nosso respeito, porque tem demonstrado uma competência ímpar na nossa Câmara. E o doutor André abrilhanta o nosso trabalho, trazendo sempre novidades, trazendo sempre, aguçando os nossos pensamentos, trazendo com que a gente reforce nossas ideias, né? E nós somos também agraciados com a sua presença. Doutor André, obrigado por estar fazer parte da nossa Câmara, né? E aos demais conselheiros, eu me sinto muito bem, né, das câmaras que eu já trabalhei anteriormente, não desmerecendo, presidente, mas eu me sinto tranquilo aqui. Essa Câmara tem demonstrado realmente uma grande competência, valorizando o trabalho que faz, né? Não sendo injusta com nenhum contribuinte, agindo na forma da lei, agindo na forma da justiça fiscal. Eu sou muito agradecido por trabalhar com todos vocês. Parabéns, presidente, parabéns a todos nós. É a minha palavra. E também quero desejar um Natal abençoado para vocês. Eu creio que nós vamos ter um ano de 2021 diferente, muito bom, bem melhor do que nós tivemos agora com essa pandemia, né? Vai realmente surgir a vacina e vai trazer a solução vai voltar ao normal, né? Vai ser um normal diferente, né? O normal, mas que vai ser agora com mais cuidado, com mais pé no chão, né? E com muita novidade. Nós aprendemos muito nessa pandemia. Isso nos fez reciclar as nossas ideias, nosso trabalho e tudo que nós fazemos. Então, de parabéns. É a minha palavra, senhor presidente. Feliz Natal a todos. Presidente, colocar algumas palavras também aí, ressaltar aqui o entendimento que a vida assim, está sempre em construção, né? Está sempre uma evolução, a gente vai sempre aprendendo a cada dia. Eu acho que todos nós não somos perfeitos, mas eu queria ressaltar realmente as palavras do presidente, doutor Alexandre. Eu acho que a nossa Câmara está buscando a identidade, né? Nesses 2 anos, a gente já vem construindo, né? Uma coisa de construção todo dia, uma coisa que a gente tem muito preservado, né? A questão do respeito do ponto de vista dos colegas, do representante da PGE, doutor André, bem salientado aí pelo Alexandre, pelo presidente, é uma pessoa que realmente é um estudioso do direito, às vezes faz com que a gente tenha que pensar mais, né? Estudar mais, e isso é muito importante para o CONAT, né? Principalmente para a nossa Câmara. Ressaltar o trabalho da Aninha aí também, né, que é uma pessoa que é sempre dedicada, né, ele precisa, a gente liga, está sempre à discussão, né? E o presidente, é lógico que qualquer coisa que esteja em construção, né, a liderança do presidente é o nosso timoneiro, é aquele que vai dar, né, caminho, a luz para que a gente possa seguir. Então, realmente, o presidente é essa pessoa, né, tranquilo, né, na maneira dele de conduzir, né, sereno, e faz com que a gente realmente fique à vontade, tenha a segurança de externar o nosso ponto de vista. Espero aqui, já que é a última sessão, pedir desculpa por alguma vez que a minha defesa é enfática, né? Mas é porque sempre que eu defendo, eu acredito no que eu estou defendendo, né? É uma coisa que eu aprendi muito com filosofia, né? Com Platão, que ele disse que fazer as coisas com amor. Aí o contextuoso realmente é uma coisa que eu me dedico muito, né? Eu digo, a verdade não cabe a nenhum dos nós, a verdade é da Câmara, a decisão que sai aqui, da terceira Câmara, né? Pela maioria. Então, presidente, realmente desejar um ano difícil, foi uma realmente superação, desafio, né? Nós estamos na 40ª sessão, quando me lembro aqui, quando começou, aquele nosso aperreio, principalmente eu, que não sou muito ligado em questão de informática, né? Tive que ter o aprendizado e tive que ter aqui a ajuda dos universitários, né? A minha filha aqui, Luiz, a minha filha, a Sofia e o Luiz, foi que me ajudou, né? Então, realmente, nós chegamos aqui, realmente foi um ano muito produtivo, né? A gente discutiu muitas questões interessantes que vão conduzir, talvez, assim, a questão, não que seja do CONAT como um todo, mas muitas das nossas decisões, com certeza, vão para a Câmara Superior, no sentido de que possa lá ser, né, referendado, ou se não referendado, pelo menos trazer discussão para que a Câmara discuta a coisa com mais amplitude, a Câmara Superior. Então, eu desejar a todos os colegas, né, um feliz ano novo, realmente seja um ano bem melhor do que esse, com certeza será, com a graça de Deus. E em frente, vamos em frente, que a gente ainda tem um ano para evoluir cada vez melhor, dar o que tem o presidente sempre diz no começo da sessão. A gente poder dar o melhor de si, e quem ganha, com certeza, a gente mesmo, o nosso trabalho com a CONAT,
e a sociedade. É isso, presidente. Um abraço a todos de coração. Presidente, também vou tecer algumas considerações, agradecer as referências que me foram feitas, né, mas parabenizar o nosso presidente. Realmente a condução dele é essencial para o trabalho de excelência que eu entendo que é realizado aqui na Terceira Câmara. Também, assim, a Ana Maria é também excepcional. Ela é aquela mão que faz com que a Câmara funcione. Quando ela não aparece, aparece pouco, é sinal que está correndo tudo bem. Ela sempre muito organizada, sempre prestando a assessoria necessária para a Procuradoria, para a presidência, para todos os conselheiros. Eu acho, assim, excepcional o trabalho que ela faz, né? Os pontos destacados pelo doutor Alexandre, pelo doutor Lúcio, né? É uma Câmara realmente de excelência e que, apesar das discussões que ocorrem, o respeito ele sempre impera e as posições sempre são bastante bem refletidas, ponderadas, fundamentadas. No início da composição, eu já disse, né? Eu tenho cadeira cativa aqui na Terceira Câmara de Julgamento, me sou suspeito para falar, mas o doutor Ricardo e a doutora Tereza, que já eram da composição da Terceira na Constituição anterior, não me deixe mentir, a Terceira Câmara ela é diferenciada realmente e os nossos conselheiros que passaram a integrar só enriqueceram os debates, sem dúvida, doutor Felipe, doutor Alexandre, doutor Micael, que não está presente. Então, é isso. No mais, gostaria de desejar também um Feliz Natal para todos e um 2021 também com muitas realizações. Se Deus quiser, já teremos superado, pelo menos até certo ponto, esse problema que o mundo vivencia atualmente. Foi um ano de desafios, um ano que a gente buscou fazer as nossas sessões no meio virtual, que não é fácil para todos, mas acredito que na medida do possível funcionou e funciona perfeitamente, né? Então, queria também registrar essa nossa manifestação da Procuradoria. Eu aprendo muito aqui na Terceira Câmara, ela me torna um procurador melhor, inclusive na minha atuação judicial, né? Isso aqui é uma escola, como o doutor Ricardo sempre gosta de ressaltar. Então, mas é isso. Feliz Natal a todos, feliz Ano Novo, tudo de bom. Que Deus guarde a todos nós. Obrigado. Quero deixar aqui também o meu registro, né? O presidente e a Aninha são, sem dúvida, dignos de todos os elogios aqui feitos. O presidente sempre com essa sua calma, com essa sua tranquilidade na condução dos trabalhos dessa Câmara. A Ana, né, não tem palavras para dizer, né, o quanto essa Câmara deve a ela em termos de organização, em termos de disciplina, né, e o doutor André, né, um cavalheiro, né, que dotado aí de grande excelência em tudo que faz, em tudo que nos ensina, né, a cada dia, né. Eu quero dizer que, assim, esse ano realmente foi um ano complicado, foi um ano muito difícil para mim, né, e tenho certeza que não só para mim, acredito que para, né, os fatos, assim, pegaram todos de surpresa, né, mas tenho certeza que o próximo ano estará cheio de boas surpresas para a gente, né? E eu quero dizer que eu me sinto honrado de fazer parte dessa Câmara. É sempre um bem-estar muito grande, né? Nossos trabalhos aqui é sempre muito leve, né? E assim, estar ao lado desses conselheiros, Ricardo, doutor Lúcio, Alexandre, Tereza, aliás, faço minhas palavras, né, também ditas aí pelo doutor Alexandre, foram muito pertinentes, né, e quero deixar aqui os meus votos de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, né, a todos vocês que fazem parte dessa Câmara. E é isso, presidente. Esse é o relato.
Presidente, todo mundo já falou e eu vou apenas desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e deixando um recado que os amigos que têm e que possuem saúde, presidente, que cuidem da saúde e que se monitore não só a questão do Covid, mas a questão da saúde como um todo. Porque eu vi muita coisa esse ano e tudo relacionado a essa palavrazinha tão pequena chamada saúde, presidente. Então, cuide dos seus, cuide dos filhos, das pessoas que vocês amam, porque depois que parte não tem mais jeito não. Então, aproveitem um momento com essas pessoas, beije muito, abrace muito, fique próximo, fique perto, porque quando a gente tenta resgatar isso já é tarde. Então, esse ano tem me ensinado muitas coisas, presidente, o passar dos anos também vai me ensinando muita coisa também, presidente. Então, eu queria deixar só esse recado. Desejo do fundo do coração um Natal bem especial e um ano novo repleto de realizações para todos. Obrigado, presidente. Presidente, como me sobrou, eu tenho que falar alguma coisa, né? Claro, Só para agradecer. Nós temos o melhor presidente, tão cordial, sempre tão educado, o melhor procurador, viu, doutor André? Eu digo isso em todo canto. Doutor André, se não for o melhor, é o mais estudioso, eu sempre falo isso. E os melhores conselheiros, né, Lucinho? Tem um Lúcio, que é um grande amigo, e eu sou muito feliz. E eu já estou, e doutor Ricardo, gosto muito do doutor Ricardo, doutor Felipe, de todos. Alexandre, tem um carinho, a Aninha também. E eu já estou pensando que a gente só tem mais um ano, né, Lúcio? Aí já estou com saudade, mas eu sou muito feliz, sempre fui muito feliz. E aqui na Câmara sou muito feliz, viu, presidente? Gosto muito do senhor. Pois Feliz Natal a todos. Presidente, eu só queria agradecer ao presidente, ao procurador, aos conselheiros, o reconhecimento desenvolvido na Secretaria da Terceira Câmara. É um aprendizado. Para mim, eu tenho aprendido muito com vocês e, no que for possível, eu estou à disposição para ajudar e no que for preciso. Enquanto eu estiver nessa atividade, que eu puder ajudar, eu ajudarei. E desejo a todos um ano de paz, né? A gente precisa da paz de espírito, e do equilíbrio emocional, para a gente poder ter a saúde física. Desejo um ano novo de muita paz para a gente. Obrigada. Sem esquecer do doutor Micael também, que a gente não fez menção, mas ele também, sem dúvida, brilhanta aqui nossa terceira Câmara com grande maestria também. Com certeza, doutor Felipe. Bem lembrado, doutor Felipe. E fique registrado aí a menção do doutor Felipe, né, em nome do doutor Micael, que também guarda todas essas características com ele, né, de excelência. Verdade, presidente. Pessoal, muito obrigado por tudo. A primeira oportunidade que nós tivermos e que pudermos nos reunir no ano que vem, a presidência vai marcar um almoço que é para a gente, se não ainda se abraçar, mas pelo menos apertar a mão fortemente de cada um, tá bom? Tudo de bom, hein? Combinado, presidente. Boa tarde, colegas.